Boa noite a todos. Hoje, 15 de outubro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador. E hoje nós vamos iniciar o tema 2.1.2, intitulado Experiência, tá? Do livro O Consolador. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Agradecidos te somos, Senhor Jesus, por mais esse encontro que nós realizamos em Teu nome, por mais essa oportunidade de trabalhar no estudo, porque o estudo nos proporciona um trabalho íntimo, que será essa construção do reino de Deus em nosso próprio coração, em nosso sentimento. Que é esse o maior propósito da Tua vinda e da vinda do Consolador prometido. Que nós possamos pegar todo esse material, Senhor, que aqui aprendemos, para modificar o homem velho que insiste e teima em estar e em viver em nós. Que os amigos espirituais que aqui estão possam nos inspirar nesse trabalho que nós realizamos em Teu nome, Senhor. 1.3.1. Como adquire experiência o Espírito encarnado? Como adquire experiência o Espírito encarnado? Como? A luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do Espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. Por favor, grifa, caso queira, luta e trabalho. Então, a nossa maior dificuldade, meus irmãos, quando nós estamos aqui na Terra, é entendermos, porque a pergunta é como adquirir experiência. É muito comum a nossa fala e é muito comum nós nos penalizarmos e é muito comum a nossa oração pedindo que não venha luta. Tanto é que nós acabamos orientando os nossos filhos e acabamos buscando, vamos falar de um trabalho profissional que você só trabalha 6 horas por dia, de segunda a sexta e pronto, e ganha muito bem. Então nós cultuamos muito o pouco trabalho e, se possível, nada de luta. Só que para nós espíritas que devemos ter esse esclarecimento, nós não deveríamos fugir da luta, porque é a luta que nos traz experiência. Então, uma vida de marasmo, uma vida tranquila, uma vida sem absolutamente nenhum trabalho, é uma vida sem experiência. Nós deveríamos, com essa consciência, solicitar do Pai a sabedoria necessária para a luta e o trabalho. Então, por isso é que quando nós nos deparamos com espíritos de alta hierarquia reencarnando na Terra, o lema deles é trabalho. E nós vamos ver o nosso exemplo dentro do movimento espírita, um homem de 90 anos trabalhando arduamente, com todas as suas dificuldades, mas sempre nesse movimento de trabalho. Então, eu acho que a primeira informação que nós temos que interiorizar é isso. Ele perguntou como adquire experiência o Espírito encarnado. E ele diz, a luta e o trabalho são tão imprescindíveis. Ou seja, não tem como abrir mão. É indispensável ao aperfeiçoamento do espírito, como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. Fica sem se alimentar para você ver o que acontece com o corpo. A primeira semana você vai ficar linda, magrinha, depois você vai a óbito. A mesma coisa ele fala em relação ao espírito. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo, que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Meus amores, meus amigos, nós viemos para a Terra para isso. Luta, trabalho e aperfeiçoamento. Nós não viemos para cá para repousar, para descansar.
Quando nós concordamos em encarnar ou reencarnar aqui na Terra, nós sabíamos disso tudo. Então jamais venhamos a reclamar e jamais venhamos buscar o lazer constante, tudo muito tranquilo, nada de luta, nada de experiência. Isso não nos cabe. E quem já passou aqui por experiências de vários níveis, mas experiências realmente, sabe que a gente sai diferente. A gente aprende muito mais na luta, no trabalho, do que na ociosidade. Uma pessoa que nunca passou por uma luta e que não sabe o que é o trabalho é uma pessoa vazia, egocêntrica e extremamente vaidosa. Não sabe o que é dor, não sabe o que é trabalho. Mas uma pessoa, pode observar, teve uma vida de muito suor, de muita lágrima, de muito trabalho, de muita luta, a alma dessa pessoa é muito mais nobre. Então a gente tem uma tendência muito grande a valorizar as pessoas de uma vida de sucesso que nunca teve nenhuma dificuldade. É uma miséria, porque o principal ela não está tendo naquela encarnação. Então, é como se fosse assim, olha, você vai para o supermercado, eu vou para o supermercado, mas se possível eu não quero fazer compra não, eu só quero passear no supermercado. Sim, mas a função do supermercado é fazer compra. O que eu estou querendo fazer? Uma analogia quando você diz, eu quero ir para o planeta Terra. Muito bem, você vai para o planeta Terra. Mas eu não quero nem luta e nem trabalho, eu quero tudo uma maravilha. Não faz sentido. Nem sofrer. Tu diz, então é melhor você nem ir, porque do jeito que você vai, você volta. Fica onde você está, porque você não vai progredir absolutamente nada. Então, quando a luta bater em nossa porta, que ela bateu ou vai bater, que a gente possa recordar de tudo isso. É só por uma hora. Quantas vezes a luta vem, nós fugimos da luta. Nós transferimos para outra. Porque é muito comum, às vezes, nós em família principalmente, é muito comum a gente ver em tudo quanto é família, as dificuldades chegam e fica empurrando um para o outro. Então, quem diz que aquele que ficou era que teria que cuidar sozinho? Os demais perderam a oportunidade da luta. Então, às vezes, nós empurramos e nos fingimos de mortos. Mas a responsabilidade é do contexto, é do grupo inteiro. Por quê? Porque ninguém quer ir para a luta. Ninguém quer ir para o sacrifício. Só que é uma tolice, uma idiotice, porque é o único caminho de eu progredir. Até tem para quem quer ser inútil, porque é uma encarnação de inutilidade, entendeu? É uma encarnação, é exatamente isso. Você foi para o supermercado e não quis fazer compra, mas você quer sair do supermercado e ter direito a comer tudo, porque nós queremos usufruir de um paraíso sem trabalhar para isso. É igual dizer, olha, eu quero almoçar, mas não quero fazer o almoço. Se possível, eu quero chegar já com tudo pronto, não lavando nem o prato que como. A gente conhece o humano por essas atitudes mínimas no seu dia a dia. Quando eu vejo alguém que não tem coragem de arrumar a cama que dorme, o quarto que dorme, não tira o prato da própria mesa, tem preguiça de cozinhar para si mesmo, para comer, essa criatura é uma criatura morta. Não vai longe, moralmente não vai, porque é uma criatura que foge da luta e do trabalho mínimo, quanto mais um trabalho maior de nível moral. Você tem preguiça de fazer um alimento para você comer? Entendemos isso? Estou pegando exemplo simplório, como eu quero fazer grande se eu não consigo fazer o mínimo? Então ele diz, é trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Teve um período, e ainda temos um grupo no nosso movimento espírita, quem disse que a gente nasceu para sofrer? Eu não nasci para sofrer. Então Emmanuel está errado e a pessoa está certa. Agora vamos entender o conceito de sofrimento. Se eu perguntar para Francisco Cândido Xavier, para uma Madre Teresa, para uma Mahatma Gandhi, para essas almas nobres, a sua vida foi um sofrimento? Eu duvido que ele vai responder sim. Ele não vai. Para a minha condição ainda, olhar para a vida deles foi de sofrimento.
Para eles, não, foi de trabalho e de luta, é diferente. Então, o sofrimento eu vou incutir no trabalho e na luta o sofrimento. Eu faço daquilo um pesar, eu faço daquilo uma reclamação, eu acho que aquilo é muito difícil, que eu não vou conseguir. E eu sofro com a luta e com o trabalho. Então, eu não nasci para sofrer, eu tenho que entender que conceito é esse. O sofrimento realmente é uma colocação nossa, é uma pitada nossa. Mas a luta e o trabalho, isso é necessário. Quantas vezes a gente não vai para um trabalho profissional e faz disso um sofrimento? Não é verdade? Entendemos a diferença? Então, dizer que nascemos para ficar no pudim também não. Aí os amigos perguntaram para Emmanuel 132 assim: existe o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Olha que interessante. Determinismo e livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a escolha. Determinismo, tu não tem mais escolha. Então a pergunta dele: existe o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo? Por exemplo, quando um espírito reencarna com um corpo deformado, ele tem livre-arbítrio ali? Ou já um determinismo? Mas uma vez que ele não está em condições, ele não tem mais condições de escolher, ele é idiota, a idiotia. Mas aí eu posso pensar assim: para ele estar nessa situação, aquilo é o resultado do mau uso do livre-arbítrio. Então, vamos ver a resposta de Emmanuel. Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e a redenção dos homens. Eu vou ler tudo, depois a gente vai voltar para comentar. O primeiro, qual é o primeiro? É absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. Então, o que ele está querendo dizer aqui? O espírito que está começando a sua encarnação, aquela criatura ali não tem livre-arbítrio. Por quê? Porque não desenvolveu a inteligência, a razão. Não pode responder pelas suas escolhas. Então, ali ela está dentro do determinismo. Ela não está espiando nada. Ela está iniciando. Ela vai desenvolver a inteligência. Então, olha só. O primeiro, o determinismo, é absoluto. Absoluto. Nas mais baixas camadas evolutivas. E o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Então, nos primórdios, é determinismo. A partir do momento que a criatura desenvolve a intelectualidade, a razão, aí o livre-arbítrio, como ele coloca aqui, vai se ampliando. Por exemplo, nós temos um livre-arbítrio 100%? 100% não, ainda não. Que há momentos que eu vou dizer não vou, e a vida vai dizer, tu vai. Vai ter momento que eu vou estar desencarnado, eu não vou, você vai. E vai naquela família, não vou, vai. É determinismo. Então, olha só. O primeiro é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas, e o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Quantas pessoas fazem esse tipo de pergunta aqui? Mas o ser primitivo, como é que ele vai ter livre-arbítrio se ele não sabe escolher? Tanto essa resposta está no Consolador, quanto está no Livro dos Espíritos. Gente, milhões de questões que a gente pergunta, está tudo no Livro dos Espíritos. Só que quem está respondendo lá é Sócrates, Platão. Quem mais? João Evangelista, Espírito de Verdade, São Luís, Santo Agostinho. Não é o Zezinho lá da esquina. Mas todas as perguntas estão lá. Acresce ainda, acresce observar que sobre ambos pairam as determinações divinas, tanto para o livre-arbítrio
quanto para o determinismo. Pairam o quê? As determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Nós até brincamos, se a lei de Deus, porque a lei é de amor, justiça e caridade, é uma só lei, a lei de amor, justiça e caridade. Se fosse só justiça, nós estaríamos fritos. A gente apronta e o papai vai fazendo as cobranças parceladas, porque a gente aprontou e não foi pouco não. Qual é a função da profecia? A profecia, a gente diz assim, a profecia vai acontecer? Não, a profecia é, se não mudar, vai acontecer. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor há 2 e 4 milênios no divino simbolismo das Escrituras? Olha aí. Estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos, na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida que se torna responsável, olha aqui, organiza o determinismo da sua existência. Então, o rapazinho, o espírito que reencarnou no corpo todo deformado, em algum momento ele, uma vez já mais desenvolvido a nível da intelectualidade, do pensamento e da razão, ele passa a ser responsável pela sua escolha. Uma vez ele responsável, se ele fez algo que venha a destruir o seu corpo perispiritual e que numa outra existência irá nascer todo deformado, ele mesmo já atuou no determinismo. Ele determinou para ele. Tal qual você come. O que vai acontecer? Você vai engordar por um determinismo da lei. Mas em algum momento eu escolhi comer. À medida que se torna responsável, organiza o determinismo da sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Vamos sempre recordar isso. O papai nos conduziu do reino mineral até o reino animal, até o reino nominal, um determinado tempo. Uma vez que ele deu, que essa semelhança entre nós e Deus é a inteligência. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, ele está falando aí de inteligência, imagem aí de luz, de brilho. Então, uma vez que eu tenho isso em potencial, que eu posso utilizá-la. E uma vez que o filho já despertou essa inteligência, mas está utilizando para o mal, ele será punido por isso. Ele mesmo vai, como ele é um co-criador, ele vai determinando o seu futuro, que poderá ser de glória ou de sofrimento. Muito justo isso. É muito justo. É justíssimo. Tal qual você de repente faz assim, olha, está aqui o terreno, você vai ter que arar, mas está aqui o terreno, está aqui a semente, está aqui todo o material. Se você plantar, você vai colher. É de direito teu. Mas se você não plantar, você não irá colher. É o que você merece. Resultado da sua preguiça. O que você plantar, as escolhas serão suas. Apesar de que, quando o papai nos deu o terreno, ele nos deu todo o material e a semente. Fomos nós que fomos buscar sementes equivocadas para plantar espinho. Se for do merecimento da criatura, será corrigido. Se for do merecimento, nós devemos tentar. As mãos dos médicos é as mãos de Deus amenizando. Então, nós vamos observar, por exemplo, quantas pessoas morreram com tuberculose. Hoje tem cura. E era expiação. Quantas pessoas morreram com a hanseníase, apodrecendo.
As sequelas são terríveis. Quantas pessoas... Hoje, a hanseníase, uma vez descoberta a tempo, ela tem cura. Então, nós vamos observando que essas patologias muito agressivas, elas começam a ter solução. Mas hoje nós vamos percebendo que as expiações hoje, presta atenção, hoje, qual é o maior número de doenças? São físicas ou mentais? Por exemplo, era muito fácil você ter um filho esquizofrênico. Hoje em dia você não vê muito, mas a criança nasce com autismo. Ela até consegue viver em sociedade uma vez estimulada, dependendo do grau. Então a gente vai vendo que as patologias elas vão se tornando fisicamente menos agressivas. Mas em compensação hoje nós temos um número muito grande da patologia chamada depressão, que mata, equivale ao suicídio. Então hoje a doença do nosso século, que tem matado muita gente, é a depressão. Então, que leva um ser humano a se desassociar de si mesmo. Uma vez que a criatura nasce com todo, por exemplo, hoje você tem todo um cirurgião plástico que pode melhorar um nariz, pode melhorar uma orelha, pode fazer várias mudanças que a pessoa tenha um pouco de autoestima. Então, se tem, é permitido. Todos os excessos denotam desequilíbrio. Então, uma vez que a pessoa vai, que consegue a cura, tenha certeza que é permissão divina. Mas uma vez que não é não. Olha, eu tive uma experiência, eu sempre vou dizer isso, podem me chamar de chata, mas a minha maior experiência nessa encarnação foi com meu pai. Então, eu me recordo que antes de tudo acontecer, ele estava com os olhinhos já com catarata. E meses antes foi descoberto o câncer na próstata e conseguimos a cirurgia. A diabetes dele ficou 120, 130, foi para o centro cirúrgico, deu tudo redondo. Passou um tempo de recuperação, papai, vamos fazer a vista? Conseguimos para o senhor fazer com uma amiga muito querida. Tá bom. A diabetes ficava 180, 190, 205, com insulina. Não baixava. Então, ele já tinha perdido por conta da diabetes. O outro já estava quase perdido por conta da catarata. E aí vamos tentar a primeira vez, segunda vez, na terceira vez. Aí a minha amiga disse assim, e ela não é espírita, ela disse assim, Conceição, parece que não é para fazer essa cirurgia, tu já prestou atenção? Porque foram várias vezes, a gente não está conseguindo. Eu olhei para ela e disse, é verdade. 3 semanas depois apareceu uma bolha no dedo do meu pai. Bolha essa que foi a amputação. Aonde está aí a visão? Como ele não enxergava de um lado e o outro já não enxergava praticamente nada, meu pai nunca viu o pé apodrecido. Eu fazia o curativo, era um pé necrosado. Você conhece um pé diabético? É um pé necrosado. Então, eu fazendo ali o curativo, e ele era um homem muito vaidoso, ele dizia assim, filha, como é que está o pé? Eu disse, está doendo? O pai disse, não sentia dor. Não. Eu disse assim, estou fazendo, pai, não se preocupe não. Então, ou seja, você imagina um homem com a estrutura dele, um homem perfumado, cheiroso, vaidoso, olhar para um pé negro. Então a gente vê um recurso da misericórdia divina em não ter dado a visão, porque com o olho ele ia enxergar muito bem. Então são situações que nós vamos verificando e aprendendo a nos curvar. Era um processo expiatório? Sem dúvida. E é nesse momento que nós temos que nos curvar. Não, luta não é ficar no quartel, não. Luta é pega tuas ferramentas e vai lá. A nossa irmã Vitória estava até comentando que já tem um neto com problema renal. Foram para a luta, vai para São Paulo, busca, vai para isso. E ela conta a história de cada mãe, cada pai lutando com o filho. Isso é a luta, é não desistir, é não se entregar. Pegar todas as ferramentas que tiver à disposição e ir, mas ir com fé. E com coragem. Se ainda assim você não ganhou, se não foi permitido, mas uma coisa você pode ter certeza, eu lutei.
É impressionante, às vezes, por exemplo, nós tivemos uma outra experiência com um rapaz que nós colocamos no grupo. A Luciana se envolveu muito, vamos tentar. Ele estava com uma escara apodrecida, paralítico, falta de fisioterapia, acabou realmente paralisando, muito tempo deitado, abriu uma escara e o rapaz estava podre. Fomos visitá-lo. A Luciana olhou na condição de médica e disse: nós vamos ter que agir muito rápido. E olha, meus irmãos, a gente conseguia internar muita gente tão rápido. Aquele rapaz ninguém conseguia. Para onde virávamos, não dá. Ou então estava tudo certinho, no dia de internar não dá. E o tempo passando. Eu olhei para a Luciana e disse: Luciana, eu estou impressionada. Você sendo médica, outro colega sendo médico, não estamos conseguindo internar esse rapaz. Aí a nossa amiga conseguiu num determinado hospital, aqui, coisa que tinha que ser internado naquele dia. Se passasse um pouquinho mais, a infecção ia generalizar. Não deu outro, ele internou, 4 dias depois ele foi a óbito. Se talvez a gente tivesse conseguido há 2 semanas antes, talvez a gente teria feito alguma coisa, porque cada dia era... Entendeste? Então a gente pergunta, tem hora que não abre. Aí a gente pergunta, será que é a vontade do Pai? É. Mas nós estamos com a consciência legal porque nós tentamos muito. Estávamos em luta. Mas você vê também o merecimento. Que é aquilo, eu posso ir para a luta como eu posso fugir dela. Eu posso ficar escondido lá dentro do quartel e deixando meus amigos lutando. Porque eu não quero ir para a luta, eu não quero me expor. Quantas vezes a gente não faz esse movimento de hipócrita? A gente foge de tudo e deixa o mundo tocar lá fogo. Não é verdade? Tudo é a lei de amor, exatamente. A gente sempre acha que a gente só é amado quando é atendido. Tal qual quando você tem filho adolescente, que aí um dia você diz não, a primeira coisa que ele diz é o quê? Eu te odeio, eu não gosto de ti, né? Então você vê que a humanidade terrena ainda está muito nesse nível. Uma vez que o papai não atende os nossos caprichos pessoais, nós passamos a ter aversão a ele. Hoje nós vemos um número de jovens muito grande e de adultos também com aversão a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não atendeu os caprichos pessoais dele durante e quando vieram reencarnar. E está essa rebeldia toda. Então, como a própria pessoa carrega muita culpa, para que ela possa aliviar a própria culpa, ela prefere negar a existência de Deus. Que é muito mais cômodo eu dizer que Deus não existe. Uma vez eu falando que Ele existe, eu vou estar alimentando a culpa e sabendo que eu vou ter que prestar conta com Ele. Vamos para o próximo, 133? Havendo o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na vida humana, como compreender a palavra dos guias espirituais quando afirmam não lhe ser possível influenciar a nossa liberdade? Porque é muito comum os amigos espirituais, quando no livro dos Espíritos, Allan Kardec vai perguntar sobre a influência dos Espíritos, ele diz até assim, é interessante verdadeiramente que nós não venhamos a saber que se trata de uma influência, para que assim a gente possa atuar com maior livre-arbítrio. Ele me influencia, mas quem escolhe sou eu. Eu me recordo muito bem uma vez, um trabalho mediúnico, um amigo espiritual não, um irmão do mesmo nível, da terceira ordem, tal qual nós, ele disse assim, vocês são engraçados, eu dou a ideia, vocês realizam e a culpa é nossa. Então quem realiza somos nós. Eu posso receber influência, mas eu tenho a razão. E outra, se eu estou em sintonia com esse espírito ao qual eu recebo essa influência, isso mostra a minha condição moral também. Porque nós vamos atrair os nossos semelhantes. Vamos ver a resposta? Então ele diz, como compreender a palavra dos guias espirituais quando afirmam não lhe ser possível influenciar a nossa liberdade? Diz Emmanuel, não devemos esquecer que falamos de expressão corpórea, em se tratando do determinismo natural, tá? Expressão corpórea, que prepondera sobre os destinos humanos. A subordinação da criatura em suas expressões do mundo físico é lógico e natural nas leis das compensações, dentro das provas necessárias, mas no íntimo, zona de pura influenciação espiritual,
O homem é livre na escolha do seu futuro caminho. Então não há determinismo. Uma vez que eu estou recebendo, ele falou, há um determinismo corpóreo. Aqui nós demos várias situações, olha, determinar se vai nascer assim, pronto. Aqui dessa influenciação não há um determinismo, eles influenciam, mas quem escolhe sou eu. Aí é o livre-arbítrio. O homem é livre na escolha do seu futuro caminho. Seus amigos do invisível localizam aí o santuário da sua independência sagrada. Tanto é o nosso próprio anjo da guarda. Vamos dizer que o anjo da guarda está ali com a Aramita, o anjo da guarda dela. Ela anda fazendo besteira, ele influencia. Ela fazendo besteira, ele influencia. Chega um momento, o que ele faz? Tchau. Precisar de mim, me chama, eu vou ficar super feliz em te atender. Mas eu não tenho mais por que ficar ao teu lado, não faz sentido, eu não posso ficar ao teu lado vendo você fazer besteira. E eu, na condição de anjo da guarda, sei que não posso interferir no teu livre-arbítrio. E aí deixa. E os maus irão atuar junto com ela, porque também ela está sendo um espírito mau. Em todas as situações, o homem educado pode reconhecer onde falam as circunstâncias da vontade de Deus em seu benefício e onde falam as que se formam pela força da sua vaidade pessoal ou do seu egoísmo. Olha que lindo isso aqui que ele fala. Em todas as situações, o homem educado pode, não é o primitivo lá, o primata não tem, é o homem já educado, que desenvolveu um pouco a intelectualidade, pode reconhecer onde fala as circunstâncias da vontade de Deus em seu benefício e onde fala as que se formam pela força da sua vaidade pessoal ou do seu egoísmo. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, se o fruto é bom, a árvore é boa. Então, para eu saber se o pensamento é bom, eu tenho que saber se realizando isso o fruto será bom. É simples. Eu não preciso ser espírita para saber disso, não. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E quando nós estamos sendo movidos por vaidade e orgulho, com ele, portanto, estará sempre o mérito, por ele quem? Isso, o mérito da escolha nesse particular. Então, sempre o mérito vai estar no mérito ou demérito, né? Pelas escolhas que venham a tomar. Até uma criança sabe quando ela está fazendo algo errado, que ela faz, se esconde as mãozinhas. Até cachorro sabe. Eu que estou convivendo com cachorro, até ele sabe quando fazem besteira. Não é verdade? Vamos para 134? Como pode o homem agravar, essa é boa, ou amenizar, essa é melhor ainda, o determinismo de sua vida? Então, como posso fazer, nós os homens, o ser hominal, para agravar, a gente não quer saber disso, mas para amenizar, esse a gente quer saber, o determinismo. Ele diz, a determinação divina na Sagrada Lei Universal é sempre a do bem e da felicidade. Então, o determinismo de Deus é o bem e nós sermos felizes. A felicidade eterna, não a felicidade transitória. Quase sempre, quando eu vou em busca da felicidade transitória, eu estou abrindo mão da felicidade eterna. Por isso a frase do nosso Senhor Jesus, todo aquele que quiser salvar a própria vida na horizontal, perdê-la a vida na vertical. A determinação divina na segunda lei universal é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas. Esse é o determinismo. Eu não quero ser bom, não interessa, você está determinado a ser. Como você vai chegar, isso aí entra o teu livre-arbítrio, mas que você vai chegar lá, vai. O que nós temos que entender é porque nós temos uma compreensão, nós terráqueos, que para evoluir, todos terão que passar pela fila do mal. E o Livro dos Espíritos já respondeu. Não é uma regra passarmos, eu primeiro tenho que ser mal para ser bom. Nós, os terráqueos aqui, nós somos uma condição. E detalhe, nem todos os terráqueos passaram pela fileira do mal.
Tem alguns que estão no processo de evolução e utilizam o mal para o seu processo de evolução. Mas não que possa ser que tenha vindo. Obviamente que são exceções, mas tem casos. É um espírito puro? Não, não é. É um espírito superior? Não, não é. É um espírito ainda da terceira ordem? É. Mas que não carrega males muito grandes. Está nesse processo da evolução. Então, mas a característica realmente, a massificação da evolução, quando se fala de universo, são de espíritos dóceis à lei. Mas a característica do terráqueo, principalmente nós que estamos estudando a Caminho da Luz, é essa massa de espíritos rebeldes que vieram do sistema de Capela. Mas lembrem-se que para cada raça que veio, a localidade, a região que elas foram habitar, lá já existiam selvagens, espíritos selvagens, ou seja, livre-arbítrio ainda totalmente retido. Então, esses espíritos selvagens, que ainda não tinham um domínio total, não tinham todo o seu livre-arbítrio, não são espíritos que talvez tenham sido perversos. Ainda não. Estavam começando a desenvolver a intelectualidade. E eram terráqueos. Será que esse grupo de irmãos, se eles realmente seguiram o caminho do bem, o que era o primata na época, os nossos irmãos tribais, quando chegou o povo capelino, sabe Deus se muitos deles já estão em outro planeta, os capelinos ainda continuam aqui? Porque eles conseguiram aprender o processo de evolução, os capelinos não, que estão envolvidos com vaidade e orgulho. São suposições, né? Suposições particulares. Então vamos ver no lar. Como pode o homem então agravar ou amenizar o determinismo? Ele já inicia dizendo que o determinismo, a determinação divina na Sagrada Lei Universal é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas. Vamos ver aqui no lar humano. No lar humano, não vedes um pai amoroso e ativo com um largo programa de trabalhos pela aventura dos filhos? Fazendo uma analogia. E cada filho, cessado o esforço da educação na infância, na preparação para a vida, não deveria ser um colaborador fiel da generosa providência paterna pelo bem de toda a comunidade familiar? Entretanto, a maioria dos pais humanos deixa a terra sem ser compreendida, apesar de todo o esforço despendido na educação dos filhos. Nessa imagem muito frágil, em comparação com a paternidade divina, temos um similar da situação. O espírito que, de algum modo, já armazenou certos valores educativos, é convocado para esse ou aquele trabalho de responsabilidade junto de outros seres em provação rude, ou em busca de conhecimento para a aquisição da liberdade. Por exemplo, você imagina um Emmanuel reencarnar e aceitar a missão de vir para o Brasil evangelizar índios. Padre Manuel da Nóbrega. Para a aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado a efeito na linha reta do bem, de modo que esse filho seja o bom cooperador de seu Pai Supremo, que é Deus, o administrador de uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola, tem a sua parcela de independência para colaborar na obra divina e deve retribuir a confiança espiritual que lhes foi deferida. Os que se educam e conquistam direitos naturais inerentes à personalidade deixam de obedecer de modo absoluto no determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações, podendo criar as circunstâncias para a marcha ascensional de seus subordinados ou irmãos em humanidade, no mecanismo de responsabilidade da consciência esclarecida. Nesse trabalho de ordenar com Deus, o filho necessita considerar o zelo e o amor paternos,
a fim de não desviar sua tarefa do caminho reto, supondo-se senhor arbitrário das situações, complicando a vida da família humana e adquirindo determinados compromissos, por vezes bastante penosos, porque, contrariamente ao propósito dos pais, há filhos que desbaratam os talentos colocados em suas mãos na preguiça, no egoísmo, na vaidade ou no orgulho. O que ele está querendo dizer? Uma vez que eu sou um espírito que desenvolvi a intelectualidade, na condição daquele pai que preparou todos os filhos, os maiores devem ajudar os menores. E o que normalmente nós fazemos? Nós desenvolvemos a nossa intelectualidade e queremos manipular o outro. Quando chega no poder, então. Daí a necessidade de concluirmos com a apologia da humanidade, salientando que o homem que atingiu certa parcela de liberdade está retribuindo a confiança do Senhor, sempre que age com a sua vontade misericordiosa e sábia, reconhecendo que o seu esforço individual vale muito, não por ele, mas pelo amor de Deus que o protege e ilumina na edificação de sua obra imortal. Vamos parar aí? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais esse encontro e até o nosso próximo estudo, se Ele assim nos permitir.